Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, Josué 24, versículos 14 a 17. Josué 24, versículos 14 a 17, é o texto que leremos hoje. Abra sua Bíblia, está aí nos primeiros livros da sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia de papel, provavelmente você tem o aplicativo da Bíblia no seu celular, também serve. E este texto é o texto que leremos e estudaremos ao longo do mês. Josué 24, 14, que diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode ser só até aí, pode sentar, se tiver um... Irmãos, neste mês que nós vamos clamar pela nossa família, tão importante quanto o seu jejum é o seu bom testemunho. Tão importante quanto a sua oração é o modo como você trata as pessoas da sua casa. E a gente precisa aprender rápido que o tempo que Deus está nos dando é um tempo de urgência para que a nossa família se converta ao Senhor, para que a nossa casa esteja na presença do Senhor. Precisamos entender que a decisão de Josué para ele e sua família servirem a Deus, onde eles estavam, não era uma coisa comum. Josué não estava cercado de pessoas que serviam a Deus. Josué não estava cercado de gente que obedecia ao Senhor. Ao redor daquele lugar, ao redor da terra que Deus havia dado, tinha muita gente com culturas diferentes. Tinham muitas pessoas tinham muitos deuses e que adoravam muitos deuses. Tinham muitas pessoas ali em volta que idolatravam, que serviam de formas estranhas outros deuses ali. Aquele povo sai do Egito sob o comando de Moisés, uma multidão de 2 milhões de pessoas, e a geração que saiu do Egito, ela não entra em Canaã. A geração que saiu do Egito, ela morreu no deserto. A geração que saiu, que ouviu a promessa, a geração que viu o mar se abrir, a geração que viu aquilo, o agir de Deus, o mover de Deus, esta geração não entrou na terra de Canaã. A segunda geração que veio foi a geração que entrou na terra de Canaã e que nasceu no deserto. Um povo que viu no deserto, Hermes, a manifestação de Deus no meio do deserto, a manifestação do poder de Deus para aquelas famílias no meio do deserto. E nasce então em Canaã uma terceira geração. A geração que nasceu na terra prometida não conhecia mais a Deus, não conhecia mais o poder de Deus e como ele se manifestava. E agora, quando Josué declara esta frase que todo cristão aprendeu rápido: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele estava ali cercado, ao redor deles haviam muitas culturas diferentes, haviam muitos deuses diferentes, havia ali muitas coisas que influenciavam o povo de Deus. E Josué entendeu, diga bem forte assim: Josué entendeu que a sua família corria perigo. Irmão, e a gente precisa entender isso hoje. A gente precisa entender isso hoje, que as nossas famílias correm perigo, que as nossas crianças correm perigo de uma influência maligna, que até dentro das escolas está acontecendo, que os nossos adolescentes correm perigo, que os nossos jovens correm perigo, que eu possa internar e ser livre da droga.
A família de Josué corria perigo porque em volta deles haviam muitas culturas, muitos deuses, muitos costumes, e a nossa família corre perigo, porque hoje ao nosso redor, nós somos cercados por um tempo em que tudo é natural, em que tudo acontece, em que a palavra de Deus tem sido questionada, em que as pessoas acham que quem serve a Deus é que está errado. E nós precisamos lutar. Josué entendeu, e ele não precisou, irmãos, fazer na sua casa uma pesquisa para saber o que a família dele ia querer. Sabe aquela coisa que às vezes a gente chama a família e fala: e aí, o que vocês vão querer? O que você vai votar? A gente sempre vota. Lá em casa a gente sempre faz votação. Nesse horário aqui, o Anderson, nesta época, Josué não perguntou a opinião da família dele. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão como chefe de família. Ele chama a sua família e ele não pergunta se era isso que eles queriam. E ele toma essa decisão por uma única razão. Diga bem forte: Deus não negocia os seus princípios. Irmão, se você quer ser abençoado na sua casa, a palavra de Deus, ela é inegociável. Se você quer ser abençoado na sua família, não negocie os princípios que são de Deus. Não negocie aquilo que você sabe que é de Deus para a sua família. Se você tem filhos solteiros que moram na sua casa, eles é que têm que andar no ritmo da sua casa. Eles é que têm que andar na sua vontade. Não tem essa de ir para o quarto fumar maconha. Não tem essa de levar namorado para o quarto. Não tem essa de fazer isso ou aquilo na sua casa. Se você quer a bênção de Deus como Josué quis, não negocie seus princípios. Não negocie os seus valores. A música que tem que tocar na sua casa é a música que você entende que agrada a Deus. A programação de televisão da sua casa é a programação, se é que tem no canal aberto alguma coisa que agrada a Deus. Não negocie. Irmãos, aqui tem gente que veio de uma época, pastores que estão aqui, gente que nasceu em lar cristão, que a festa da casa dos irmãos era regada a guaraná e olhe lá se tinha suco. Agora o tempo vai passando, não, a gente é crente, mas fulano vem e fulano gosta de uma cervejinha, então a gente tem que agradar o fulano e comprar a cervejinha, e aí a gente vai negociando princípios, vai negociando valores, e a palavra de Deus vai ficando de lado. Se você é autoridade na sua casa, você precisa fazer como Josué fez. Ele não terceirizou a responsabilidade dele. Irmãos, com todo respeito, a gente é criado numa cultura que a gente pergunta alguma coisa para o pai, a maioria, não estou dizendo todos, tá, irmãos? A maioria dos pais fala assim: sua mãe que sabe, sua mãe que resolve, sua mãe que decide. A Isabela, terminando o curso de princesa, irmã Isabel, fiquei preocupadíssima com uma coisa que eu ouvi lá. O pastor, terminando o curso, ele chama, eu que estava lá, a mãe estava viajando e o pai estava trabalhando, ele falou: olha, avisa para os pais das meninas que estão aqui, avise para os avós dessas meninas que estão aqui. Uma vez por mês, pega essas meninas e leva para jantar. Sai com essas meninas para passear. Uma vez por mês, você que é pai, deixa a sua esposa em casa, deixa os outros filhos homens em casa e vai passear com a sua filha. Você sabe por quê? Disse ele, que tem tanta moça hoje que está aceitando qualquer estrupício que acha aí fora, porque não teve um patamar para pensar no cuidado que teve em casa. Quando um homem chegar para ela e oferecer menos do que o pai deu, oferecer menos do que a criação que o pai deu, ela vai falar: não, não quero ser não, você não é igual ao meu pai.
E as famílias estão negociando princípios. Irmão, a gente não tem que pôr para fora alguém que pensa diferente. A gente não tem que pôr para fora quem tem até uma ideologia diferente sexualmente falando. Mas a sua casa não tem que negociar princípio. Se você negocia, depois você fica atrás da bênção e não tem. Porque sem querer as casas vão abrindo brechas, vão enchendo de legalidades e os demônios começam a agir, porque os princípios da palavra foram quebrados. Agora Josué não terceiriza, e ele chama para si a sua responsabilidade, ele reúne a sua família, e ele sabe qual era o seu papel. Qual é o seu papel hoje dentro da sua casa? Qual é a sua responsabilidade hoje, irmão? Não adianta a gente ficar orando, se não der conta de cuidar de uma casa. Não adianta a gente orar e quebrar o pau depois que ora. Josué reúne a sua família, e as palavras de Josué são um apelo para fazer o povo entender que Deus não tem substituto. Deus não tem substituto, irmãos. O que Deus declarou para você, é só Ele que pode te dar. Semana passada eu preguei sobre isso. Gente que quer dar um jeitinho naquilo que Deus prometeu, gente que não consegue esperar, gente que não consegue saber o que Deus está fazendo. Josué reúne a sua família para fazer aquele povo entender que a partir daquele momento os israelitas se lembrariam de tudo que Deus fizera por eles. Irmãos, e às vezes a gente acha, conforme o seu olhar para a Bíblia, se você não estudar um pouco o contexto, quem só está lendo a Bíblia e tem que ler mesmo, às vezes não pensa, não para pensar. Você acha que foi fácil Josué ficar 40 anos no deserto com a família dele? Você acha que foi fácil Josué ficar 40 anos sem ter tudo o que ele queria? Você acha que foi fácil Josué ficar 40 anos mandando os filhos esperarem mais um pouco, esperar mais um pouco, esperar mais um pouco? Vocês acham que foi fácil viver no meio daquela multidão de gente, e que nestes 40 anos não aconteceu nada? Josué enfrentou bravamente os desafios, irmãos, e nós precisamos aprender isso, a enfrentar bravamente os desafios baseados na palavra de Deus. A gente não tem tempo para esmorecer. A Bíblia não entra em detalhe, mas aquele tempo no deserto foi um tempo para a família de Josué também aprender a depender de Deus. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos entregar nossa vida para Deus, e na hora que o dia acabar, se olhar e falar: Deus, eu fiz alguma coisa hoje que te entristeceu? Eu fiz alguma coisa hoje que foi contra a sua vontade? Eu fiz alguma coisa hoje que te desagradou? Josué reúne a sua família, porque o bem que a gente tem de verdade é família. Ontem eu fui com minha filha, mais alguns pastores, em outro município. Nós tivemos que ir lá socorrer um pastor, e eu vendo a situação daquela família, uma família destruída com um monte de problema grave, e eles olharam para nós e falaram: pastora, os irmãos da igreja não estão vindo aqui nos ver. E eu ouvindo aquela frase, falei: irmão, põe na sua cabeça uma coisa, é a sua família que vai ficar do seu lado agora. É a sua família que na hora do aperto vai estender a mão para você. É a sua família que na hora que o dia mal chega vai estar do seu lado. É a sua família que na hora que às vezes o dinheiro acaba, vai comer o que tiver na mesa com você. É a sua família que na hora da doença vai estar do seu lado para te ajudar. E Josué explicou isso para a família dele, e agora ele junta a sua família, e ele reúne todos ali, e eles vão dizer: olha, eu não sei o que vocês querem, eu não sei a decisão que vocês vão tomar, se vocês vão seguir os deuses que vocês conheceram no Egito. Eu não sei se vocês vão querer voltar para o mundo, porque não adianta, irmão, vir na igreja e passear no mundo, você volta pior, você volta mais cheio de problema. Quem estava endemoniado volta com mais 7 demônios ainda. Ele não sabia, ele disse: olha, eu não sei se vocês querem os deuses do Egito, onde
onde os seus pais nasceram, ou se vocês querem os deuses dos amorreus que estavam ali perto, ali em volta. Quem é que vocês querem? Irmãos, e a pergunta de Josué, ela reverbera até nós nesta noite. Quais são os deuses que você tem servido? Quem é Deus para você? Nós não temos deuses na parede, nós não temos deuses, imagem de santo, mas muita gente está com o coração cheio de ídolos. Tem gente que o ídolo que está no coração é arrogância, e esse Deus, essa arrogância, faz a família cair e a pessoa não nota. Tem gente que não tem deuses na parede, mas o Deus que ele tem é o dinheiro, e coloca dentro de casa o básico, e a família tem que comer aquilo ali, arroz e feijão. E tem gente que tem dinheiro e não cuida da família como deveria. Tem gente que tem deuses que são a infidelidade, a raiva, o orgulho, a ignorância. E agora, o que Josué estava falando para aquele povo era isso: olha, quem são os deuses que você tem? Quem são os deuses que a sua família serve? Porque se vocês não servirem ao Criador dos céus e da terra, vocês não terão felicidade. E hoje, depois de tantos milhares de anos, essa pergunta hoje é para nós: quem é Deus na sua casa? Quem é Deus para você e para a sua família? Irmão, quem opta por casar, a gente precisa aprender rápido, e no curso de noivos é a primeira coisa que eu falo: quem opta por casar, tem que entender que não tem senha. Como é que tem um homem casado que a mulher não pode pegar no celular? E vocês acham que isso é raro, né? Não, é comum. A pessoa que casa tem que entender que não tem que ter segredo com aquela pessoa que está casada, e isso vira um Deus. Tem casa que hoje o Deus que entrou é a pornografia, e as casas estão cheias de coisas do mundo, como o povo da época de Josué estava cheio da influência do Egito. E se ouve dentro de casa de crente, ouve músicas que adoram outros deuses. Aquilo que se ouve, aquilo que está aí fora tocando, e as crianças aprendem. E depois essas crianças crescem, e o pai pergunta: não sei porque que meu filho não quer ir para a igreja. Agora Josué faz para o povo esse desafio. Ele põe a sua família junto de si e fala: eu e a minha casa tomamos a decisão de servir ao Senhor. E vocês escolham hoje quem vocês vão servir. Irmãos, e se você demorou muito para tomar a decisão de servir ao Senhor, você vai ter que correr atrás de muita coisa que você podia ter feito lá atrás e não fez. Se você demorou muito para firmar com Deus, se você é aquela pessoa que hoje está na igreja, amanhã você vai dar uma voltinha no mundo, aí na sexta, perigo de se perder, porque em volta todos os povos tinham culturas diferentes da vontade de Deus, porque em volta todos os povos adoravam outros deuses e não aprendiam os princípios inegociáveis da palavra. E para proteger a sua família, Josué toma uma decisão. Com todo respeito a vocês, irmãos, tem gente que nenhum jejum abriu para proteger a sua família. Tem gente que nem preocupar em jejuar preocupou para proteger a sua família, porque eu estou pagando o preço pela minha junto com meu marido. Tem gente que nem esse trabalho teve. E agora Josué entendeu que a família dele corria perigo. Irmãos, e a nossa família corre perigo com as ideologias que têm sido lançadas para crianças ainda tão pequenas. A nossa família corre perigo quando os valores estão sendo mudados. A nossa família corre perigo quando escolas ensinam crianças de 11, 12 anos a se prevenirem nas relações sexuais. A nossa família corre perigo porque o mundo está cheio de deuses que querem consumir e tentar contra a nossa casa, e nós precisamos lutar. E para você lutar, irmão, Deus primeiro talvez tenha que te ensinar. Deus talvez tenha que te ensinar a ser humilde dentro de casa, a demonstrar amor pela sua família, a não ser ignorante, a não agir de qualquer maneira, porque a sua família só vai querer o seu Deus se for bom ver Deus através de você.
A sua família só vai querer ir na igreja que você vai, se eles olharem para você e falar: eu quero ir onde você vai, porque você é diferente. Irmãos, a nossa família não pode ficar exposta aos perigos que Josué também teve medo. Este mês de março, não é só no dia de culto não, irmãos. Nós vamos bater o joelho no chão, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Você vai arrumar um jeito de passear com a sua família. Você vai arrumar um jeito de fazer alguma coisa para a sua família saber que você a ama. Você vai arrumar um jeito de pedir perdão para quem você precisar pedir perdão. Você vai arrumar um jeito de ajudar em casa, de fazer alguma coisa, porque a nossa família não vai ficar em perigo. Josué chama a sua família e fala: agora vocês vão decidir o que vocês querem para você. Irmão, vale a pena pagar um preço, vale a pena a gente lutar, irmãos. E mesmo lutando, tem hora que a gente enfrenta coisa que ninguém fica nem sabendo. Mesmo lutando, tem dia que você sabe que a força precisa ser maior para você dar conta. Mas tome a decisão que Josué tomou. E se hoje você está aqui, não tem ninguém da sua família, a decisão que você toma aqui influencia a sua família toda. A decisão que você toma de ser fiel a Deus, de ter postura, de ter identidade cristã, ela vai influenciar a sua família toda. Nestas quartas-feiras do mês de março, nós vamos orar, vamos clamar pela nossa casa, vamos ajoelhar, vamos suplicar diante de Deus, mas nós pediremos a Deus para nos dar sabedoria, porque tem muita gente, irmão, que não quer saber de Jesus, por causa de mau testemunho de crente dentro de casa. Tem muita gente que não quer passar em porta de igreja, que tem raiva de igreja evangélica, por causa de mau testemunho de gente em casa. Não quer não, irmãos. Se você fica em casa ouvindo música mundana, se você fica em casa falando palavrão, se você fica em casa gritando, criando caso, se você não dá conta de cuidar da sua casa, se você anda olhando para a mulher dos outros, se você anda mexendo com pornografia, se você anda fofocando, cuidando da vida dos outros, você está achando que você vai trazer alguém da sua família para cá assim? Que a sua família vai te ver em casa, ela vai ficar com raiva de chegar aqui e ver você fazendo cara de santo. Se você tem um comportamento errado em casa, a sua família vai ficar irritada de ver alguém que aqui é bonzinho e dentro de casa faz isso. O povo não quer isso não, irmãos. O povo quer cristão que é dentro de casa. O povo quer cristão que dá testemunha em casa, porque senão a gente vai espantar os outros. E isso vale para qualquer um, irmãos. Para você que é membro, para quem é pastor, para quem canta, para quem toca. Irmãos, Josué entendeu. Entenda rápido que você precisa lutar pela sua família. Se você sai com seus amigos, está certo, vai passear. Mas se você vai comer um sanduíche, lembra de levar um para sua mãe que lavou sua roupa a vida inteira, que te olhou a vida inteira. Se você vai sair, vai comer uma pizza, pede uma para levar para casa, para o seu pai, que como homens que estão aqui, que eu podia falar o nome, começando aqui do Zé Antônio, que é mais velho, passando aí, irmão Zé Batista, não estou vendo aqui hoje, gente que trabalhou, que deu a vida, que se a coluna está esquisita hoje, é de carregar peso para criar 4 filhos, é de lutar. Então a gente tem que dar valor para quem pagou preço por você. Josué entende isso, ele fala: olha, eu não sei você e a sua casa, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não pensem vocês que foi uma decisão fácil, mas valeu a pena. Irmão, vai valer a pena. Aquele parente, aquela pessoa que você ama está aqui do seu lado. Vai valer a pena você ver seu filho, seu irmão, seu namorado, seu marido, sua esposa, seu neto servindo a Deus. Josué não abriu mão dos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Então, irmão, agora é entre você e Deus. Você quer a sua família no altar de Deus? É entre você e Deus que começa. É você que vai começar a fazer diferença para trazer a sua família para cá. Irmãos, eu me viro, eu me desdobro, eu me viro, irmãos. Mas eu trato a minha família da melhor maneira possível, para ninguém falar que eu sou uma lá em casa e outra aqui. Você quer a sua família no altar de Deus?
Comece por você a mudar. E é por você e por mim que nós vamos orar agora.